Continuando falando sobre cristologia na nossa apostila, vamos falar, continuando sobre a natureza de Cristo, as duas naturezas, humana e divina, né? Encontramos essa realidade. As duas naturezas operavam lado a lado na vida de Jesus. Essa operação prova sempre que ele era homem verdadeiro e também Deus verdadeiro. Vejamos alguns exemplos. Jesus nasceu em toda humildade. Lucas 2:12, 2 Coríntios 8:9, natureza humana. Mas o seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos que o exaltaram como Messias. Lucas 2:9 a 14, era a natureza divina. Então, na vida de Jesus havia essas duas manifestações. A manifestação da natureza comum. Jesus nasceu pobre, numa manjedoura, assistida por bois, por vacas, né? E a outra natureza, apesar dele ter nascido tão humildemente, ele teve anjos no céu comemorando o seu nascimento. Veja só. Jesus foi batizado como outro ser humano qualquer, sujeito à justiça divina. Mateus 3:15, a natureza humana. Porém, Deus falou naquela ocasião: este é o meu filho, a quem tenho prazer. Mateus 3:16, mostrando novamente a natureza divina. Isso aí acompanha a vida de Jesus completamente. Jesus foi tentado como todos os demais homens. Lucas 4:1 a 13 e Hebreus 4:15, a natureza humana. Agora, mas tendo ele vencido, os anjos serviram. Mateus 4:11, natureza divina. Jesus dormiu de cansaço no barco, apesar da grande tempestade. Mateus 8:24, natureza humana. Ou seja, a carne de Jesus estava cansada. Rapaz, ele estava cansado, tinha pregado demais. Mas depois ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas. Mateus 8:26, aí mostra a natureza divina de Jesus. Se ele tivesse sido só Deus, jamais ficaria cansado. Salmo 121, 4 e 5 diz que Deus não cansa. Jesus, cansado de andar, assentou-se junto à fonte para descansar. João 4:6. Então a natureza humana de Jesus estava cansada. Porém, ali ele descobriu a situação espiritual da mulher e revelou o caminho da salvação. João 4:7 a 29. Aí tem a parte da natureza divina. Diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 33 a 35. A natureza humana. Mas ali ele orou ao Pai e mandou que Lázaro saísse da sepultura. João 11, 32 a 43. Essa parte é a natureza divina. No jardim, Jesus foi preso por homens ímpios. João 18:1 a 3. Parte da natureza humana. Porém, quando ele disse: sou eu, todos os soldados caíram por terra. João 18:6. Natureza divina. Curou a orelha do servo do sumo sacerdote, que Pedro havia cortado. Lucas 2:51. Aí mostra também a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus às vezes deixou voluntariamente fazer uso das virtudes da natureza divina para fazer a vontade do Pai e cumprir as Escrituras. Mateus capítulo 26, versículo 54. Jesus se sujeitou à limitação humana que havia aceito. Por exemplo, não quis chamar 2 legiões de anjos para o livrar, como diz em Mateus 26:53. Ou seja, ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos para o livrar. 12 legiões de anjos dariam 12.000 anjos, né? Uma legião tem 1.000. Então, ele não deixou, ele não optou, mesmo podendo optar, para chamar esses anjos. Ele se entregou a si mesmo. A doutrina sobre as duas naturezas operando em uma só personalidade é uma doutrina bíblica e aceita pela maioria das igrejas evangélicas, reconhecidamente evangélicas no mundo inteiro. A doutrina sobre as duas naturezas do Senhor e Salvador Jesus Cristo é revelada na Bíblia Sagrada. Este assunto tem sido uma pedra de tropeço para muita teologia através dos séculos. Se olharmos este assunto, se a gente olhar só pelo lado, né, dando destaque só no divino de Jesus ou só na humanidade
física do Senhor Jesus. Isso traz grande confusão. Jesus deve ser visto como homem e como Deus. Ou Deus homem, ou homem Deus. Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. O ministério de Cristo, o ungido. Então vamos falar agora sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus. Então, como homem, Jesus também foi ungido por Deus. Jesus era homem e era Deus.